Os seres humanos estão acostumados a construir casas há milhares de anos. Com o passar do tempo, as formas como são construídas e os materiais que são usados nessas construções mudaram, assim como sua forma, o seu estilo e o local da construção. Há casos onde os arquitetos e engenheiros se equivocam seriamente por falta de planejamento e de conhecimento, levando-os a construir casas completamente fora dos padrões, podendo ser perigosas para os moradores. Algumas dessas casas estão em lugares tão estranhos que nem sequer deveriam ter sido construídas. Então, iremos lhe apresentar as 7 casas mais arriscadas do mundo. Número 1. Casa Sweet Again. Foi construída em Archangel, na Rússia, sendo também conhecida como Arranha-Céu de Madeira. A casa tem 13 andares distribuídos por 44 metros, e ela foi construída por Nikolai Petrovich e sua família ao longo de 15 anos. A construção começou em 1992, sem nenhum projeto oficializado ou uma autorização formal para que ela fosse construída. É relatada como a construção de madeira mais alta do mundo. Essa casa era uma confusão caprichosa, por ser construída por várias tábuas colocadas em várias direções diferentes, principalmente para cima. Em uma entrevista, Nikolai disse que sempre que adicionava um novo andar à obra, ela ainda não parecia completa, então sempre pedia aos carpinteiros que adicionassem mais e mais andares. Seu objetivo era ver o Mar Branco direto do último andar da casa, apesar da distância de quase 40 quilômetros entre os dois. Mesmo tendo aspectos muito bonitos e parecendo uma casa de filme, os vizinhos tinham uma percepção diferente. Em diversos registros, haviam reclamações dos riscos de incêndio que o prédio causava a todo o bairro de Madeira. Outra reclamação frequente era sobre os sons que o prédio fazia quando ventava, acompanhados pela queda de várias tábuas dentro do jardim dos vizinhos. Em 2008, a construção foi condenada pelo risco de incêndio, e a justiça decretou a sua demolição completa, sobrando apenas 4 andares que depois vieram a pegar fogo em 2012. Parece que eles estavam certos sobre o risco de incêndio, não é? Número 2. Retiro no Penhasco. Esse projeto possui um grande sucesso na internet por causa de sua localização inusitada e de seu design. As paredes de concreto de uma casa surgem no meio de uma falha em um penhasco enorme. Porém, essa construção não é real. Ela é apenas um projeto que foi construído em um programa de computador. Esse não é o motivo que torna a construção incrível. A casa tem uma estrutura de concreto rústico, 5 andares, e fica no meio de uma falha na beira de um penhasco da Islândia. Esse projeto surgiu porque Alex Hogarth, o arquiteto, não queria colocar a casa no espaço que tinha. Por isso, ele decidiu colocá-la no meio de uma falha na beirada da montanha. O retiro é considerado como um lugar de fuga, com quartos privados para os visitantes, espaços para meditação e acesso às paisagens naturais que circundam o ambiente. Número 3. Casa no Vulcão. Você já imaginou como deve ser morar em um vulcão? Saiba que isso é totalmente possível por cerca de 750 mil dólares. Esse vulcão já esteve ativo no deserto de Mojave, na Califórnia. Essa casa está situada no topo de um cone de cinza vulcânica, que tem 45 metros de altura, tendo a aparência de uma nave espacial que proporciona uma visão de 360 graus. Foi encomendada em 1968 pelo comediante Hewell Hauser, que a usou para passar tranquilos finais de semana com a sua família até 2009, quando decidiu colocar a casa para vender. Como já era de se esperar, não apareceu nenhuma pessoa interessada em comprar a casa. Por isso, Hewell doou a propriedade, que incluía um grande lago e uma casa de hóspedes. A casa foi vendida para uma universidade que tinha o intuito de utilizá-la para realizar estudos no deserto, mas a localização da casa causou bastante dificuldade para os estudantes. A escola colocou a casa à venda por 750 mil dólares. Número 4. Edifícios inclinados em Santos. Quando falamos de construções inclinadas, a primeira coisa que aparece na sua mente provavelmente é a Torre de Pisa, na Itália. Dessa vez, estamos falando do nosso Brasil. Aqui no nosso país temos o exemplo da cidade de Santos, onde 3% da população, cerca de 16 mil pessoas, vivem em edifícios inclinados. Aposto que você não sabia dessa. Esses prédios têm entre 10 e 20 andares. A maioria foram construídos nas décadas de 50, 60 e 70. A
A inclinação desses prédios está relacionada a vários fatores que juntos levaram à inclinação. O solo da cidade de Santos é composto por uma camada fina de areia, que varia de 8 a 12 metros, seguida de uma camada de argila marinha, que tende a ser de 20 a 40 metros. A camada rochosa está localizada abaixo dos 50 metros de profundidade. Entre os anos de 50 e 70, as construtoras precisavam economizar, então as fundações eram feitas de maneira rasa, com profundidades variando entre 4 e 7 metros. Porém, devido ao peso das construções, a camada de argila comprimiu a camada de areia, que por ser menos densa acabou cedendo, levando à inclinação dos edifícios. Existem quase 100 edifícios que se encontram nessa situação, e os moradores continuam morando normalmente neles, como se nada estivesse acontecendo. Apesar disso, especialistas afirmam que esse tipo de edifício não apresenta nenhum tipo de perigo às pessoas. Que bom, não é? Número 5. Mosteiro de Meteora. Essa região é famosa por ter vários mosteiros em cima de rochas gigantes, sendo uma das regiões mais enigmáticas do mundo. Localizada no noroeste da Tessália, região da Grécia, esses mosteiros suspensos são constituídos por 24 edificações construídas há cerca de 600 anos atrás. Eles são construídos em cima de altíssimos rochedos transformados pela ação do tempo em convidativos refúgios naturais. O primeiro dos 24 mosteiros demorou 17 anos para ser construído. Era difícil e complicado o acesso a essas construções. Até 1920, só era possível subir até lá utilizando um guindaste. Apenas depois desse período foram construídas as escadas de acesso. Atualmente, somente 6 dos 24 mosteiros estão ativos. O lugar ganhou muita visibilidade, o que danificou seu principal objetivo: servir de lugar de meditação, oração e estudo dos monges. Número 6. Castelfold de la Roca. Por todo o mundo há proezas arquitetônicas que são difíceis de entender como foram construídas. Castelfold de la Roca é uma vila da Catalunha, na Espanha. A aldeia está situada em uma estreita faixa de rocha basáltica, com apenas 2 casas de largura em determinados pontos. Alguns lugares da aldeia chegam a atingir 50 metros de altura e se estendem por 1 quilômetro. Contando aproximadamente com 1000 habitantes, o rochedo é o resultado da acumulação de 2 mantos de lava, resultado de erupções vulcânicas acontecidas há milhares de anos atrás. Número 7. Casa do Rio Drina. Você já sonhou em viver em uma casa isolada de todo o resto da humanidade? Muitas pessoas sonham com isso, e agora você pode, mas também é bastante arriscado. A casa se localiza em cima de uma gigante rocha, sendo construída por um grupo de nadadores que precisavam de abrigo. Com o passar do tempo, ela começou a ser usada por todos os nadadores que passavam pelo local, como forma de se proteger de tempestades e para descanso. Esses nadadores começaram a reformá-la e fizeram-na ficar mais bonita, do jeito que está hoje. Atualmente, o local onde a pedra se encontra foi alvo de temporais, gerando a danificação da casa diversas vezes. Quando a casa era danificada, as pessoas a consertavam imediatamente, e com o tempo, o local começou a ganhar visibilidade, se tornando um dos lugares mais fotografados da Sérvia, onde reside até hoje. Quais dessas casas você achou mais perigosa e em qual delas você moraria? Queremos ouvir a sua opinião, então corra para os comentários e nos conte. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com um amigo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.